O conflito entre Israel e Palestina começou há mais de 2 séculos atrás com o movimento sionista judeu. Esse movimento surgiu no século XIX na Europa Central e Oriental, e segundo esse pensamento, a Palestina foi ocupada por estranhos, pois essa região era o território sagrado judeu. Para entender mais sobre esse território sagrado, precisamos o relacionar na Bíblia. Canaã, nome da região correspondente à área atual do Estado de Israel, era a terra prometida por Deus ao seu povo desde o chamado de Abraão. De acordo com a tradição, Deus chamou Abraão e ordenou que ele fosse para essa terra. Isso motivou o êxodo dos hebreus, que durou muitas décadas até que os descendentes de Abraão a alcançaram. Também essa tradição está relacionada com o feriado da Páscoa, que para os judeus representa a travessia pelo Mar Vermelho, que foi liderada por Moisés, passando da escravidão do Egito para a liberdade da Terra Prometida. Mas não confunda a Páscoa dos judeus com a Páscoa cristã. Enquanto a judia celebra essa passagem, a Páscoa cristã está relacionada à ressurreição de Cristo. São datas diferentes. Os sacerdotes levitas levam à beira do rio a Arca da Aliança, que contém as tábuas dos 10 mandamentos, a vara de Arão, o irmão de Moisés, e o maná que alimentou os hebreus no deserto. As águas imediatamente começam a se movimentar. Até que o caminho finalmente surge diante de todos. Obrigado, Senhor, por mais essa prova de amor por nós. Em breve estaremos na Terra Prometida. Esse movimento sionista passou a ser uma força significativa a partir da metade do século XIX, quando começou uma migração em massa até o território da Palestina. Parte dela foi 15 mil famílias judias, principalmente do sul da Rússia, que tinham a intenção de viver na Palestina. Essa leva de judeus recebeu o nome de Primeira Aliá, e seus membros foram chamados de Biluim. Disso foi que esses indivíduos sofreram severamente na Guerra Polonesa Soviética e na Guerra Civil Russa. Portanto, esse território da Palestina foi reivindicado pelos judeus por ter sido ocupado por eles até a expulsão pelo Império Romano no século III d.C. Na diáspora, dispersão dos judeus pelo mundo. Essa região, que até 1917 pertencia ao Império Otomano e depois até 1948, região britânica, pelo imperialismo, passou a ter uma população judaica cada vez maior. Nos primeiros anos de mandato britânico na Palestina, houve confrontos entre árabes e judeus. Essa tensão entre os povos só aumentou após o final da Segunda Guerra, quando a ONU ficou encarregada de resolver a situação, e em 1947 ela estabeleceu o Estado Duplo, onde 55% da região era judaica e 44% era palestina. Isso ficou chamado como a Partilha da ONU. Já Jerusalém, como região sagrada para as principais religiões monoteístas, terra prometida para os judeus e o local onde Maomé subia ao céu segundo o Alcorão, seria então um território neutro. Porém, isso gerou um grande descontentamento entre os árabes, que apesar de representarem 2/3 da população, ficaram com pouco mais de 40% do território. Não demorou muito para que eclodissem intensos conflitos entre palestinos e israelenses. Então, em 1964, foi criada a Organização para a Libertação da Palestina, liderada pelo árabe Yasser Arafat. Um dos principais grupos políticos da OLP era o Fatah, que ainda hoje existe. Com a criação desse grupo, teve o início da Guerra dos 6 Dias, de 1967. Em apenas 6 dias, os israelenses tomaram a faixa de Gaza, a península do Sinai do Egito, as colinas de Golã na Síria, Jerusalém Oriental da Jordânia e a Cisjordânia. Essas regiões ficaram sob o domínio israelense por um bom tempo. Atualmente, a Cisjordânia ainda tem a administração nas mãos de Israel, e a faixa de Gaza é onde há maior foco do conflito israelense-palestino. Durante essa parte do conflito, acontecia simultaneamente a Guerra Fria. Nele, Estados Unidos e a URSS tentavam provar qual era o melhor, capitalismo ou socialismo. A URSS foi a primeira nação a reconhecer Israel como país.
porém os Estados Unidos também o apoiavam, mas proibiram o fornecimento de armas ao Oriente Médio. Já a Rússia enviava fuzis, morteiros e até mesmo aviões aos sionistas através de outros países, como a Tchecoslováquia. Esse apoio não durou, pois a enviada de Israel, Golda Meir, foi até a Rússia e levantou a questão da proibição da emigração de judeus soviéticos. Rússia argumentou que os judeus locais estavam felizes, porém Israel não ficou contente com essa resposta e se aliou aos Estados Unidos. Então, a URSS, para se opor, apoiou os árabes. Conhecida pelos nomes de Quarta Guerra Árabe-Israelense, Guerra do Ramadã, Guerra de Outubro, Guerra Árabe-Israelense de 1973, a Guerra do Yom Kippur ocorreu entre Israel e um grupo de nações sob a liderança da Síria e do Egito. O combate deu-se entre os dias de 6 e 26 do mês de outubro de 1973. A Guerra do Yom Kippur teve início após um ataque súbito a Israel, organizado por Síria e Egito. O nome do conflito remete ao feriado da cultura judaica chamado Yom Kippur, pois na data da celebração, Síria e Egito ultrapassaram as barreiras do cessar-fogo nas colinas de Golã e no Monte Sinai, que pertenciam a Israel. Essa batalha acabou aumentando a tensão entre Estados Unidos e a URSS. Evitando maiores proporções ao conflito, através da Organização das Nações Unidas, a ONU, foi promulgado um cessar-fogo em outubro de 1973. Uma consequência desse conflito foi a criação da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, um cartel entre os países petrolíferos da região em que elevaram o preço dessa matéria-prima. Logo, aconteceu a maior crise desde a de 1929, conhecida como choque do petróleo. Mais tarde, Israel devolveu a península do Sinai para o Egito por ordem dos Estados Unidos, no sentido de selar um acordo entre os países. Os acordos de paz de Camp David foram realizados entre o dia 5 e o dia 17 de setembro de 1978. Em 19 de novembro de 1977, apenas 4 anos depois da Guerra de Yom Kippur, o presidente egípcio Anwar Sadat foi a Israel a convite do governo de Menachem Begin para uma visita surpreendente e histórica. Era a primeira vez em 30 anos que um líder árabe se reunia com um dirigente israelense na tentativa de iniciar negociações de paz. Um mês depois, Begin retribuiu o gesto e viajou a Ismailia, no Egito. Em setembro de 1978, o presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, convidou Sadat e Begin para realizar as negociações finais em Camp David, casa de veraneio oficial do governo americano. O diálogo durou 12 dias e esteve seriamente ameaçado de fracassar. O tratado foi finalmente assinado em 26 de março de 1979, por Begin, Sadat e Carter na Casa Branca. O acordo de paz isolou o Egito no mundo árabe e o líder egípcio passou a ser considerado um traidor. O país foi expulso da Liga Árabe, onde seria readmitido apenas no fim da década de 1980. Sadat não viveu para ver a implantação final do acordo. Foi assassinado por terroristas islâmicos no Cairo em 1981. Um ano depois, Israel deixaria o Sinai. Divergências sobre os interlocutores que deveriam representar os interesses palestinos para negociar a autonomia contribuíram para que a aplicação desta parte do acordo ficasse congelada. Em 1987, houve uma revolta da população árabe contra Israel chamada de Primeira Intifada. Um grande número de palestinos participou de uma revolta contra as tropas oficiais israelenses, logo que um caminhão militar atropelou e matou 4 jovens palestinos. Civis palestinos, em sua maioria jovens e estudantes, se muniram de paus e pedras contra as forças israelenses. Pelo uso de tais armas, o evento também ficou conhecido como a Guerra das Pedras. A reação de Israel foi dura e gerou massacres e assassinatos. Mesmo não vencendo o Estado de Israel por meio de armas tão ineficazes, os participantes da revolta conseguiram chamar a atenção da imprensa internacional. Algum tempo depois, a ONU censurou oficialmente a repressão imposta pelas tropas de Israel. Em novembro de 1988, o Conselho Nacional Palestino repudiou oficialmente as ações terroristas, reconheceu o governo de Israel e proclamou a criação do Estado Independente da Palestina. Foi então criado o Hamas, que visava a destruição completa de Israel,
diferente da OLP, que só queria a criação da Palestina. Na década de 90, o conflito parecia chegar ao fim, quando Bill Clinton, então presidente dos Estados Unidos, conseguiu trazer ao Jardim da Casa Branca o chefe do governo de Israel, Yitzhak Rabin, seu ministro de Relações Exteriores, Shimon Peres, e o líder da Organização para a Libertação da Palestina, Yasser Arafat, para assinarem documentos que sinalizariam o início do fim da década de conflitos. Finalmente, estavam prontos os acordos de Oslo, negociados secretamente na Noruega durante vários meses entre representantes israelenses e palestinos. O mundo foi surpreendido pela notícia do consenso, pois em Israel ainda era proibido manter qualquer tipo de contato com a LP. Diplomatas noruegueses, no entanto, haviam conseguido convencer Shimon Peres da necessidade de negociações. A hesitação israelense ficou mais evidente nos jardins da Casa Branca, quando Clinton praticamente teve de forçar o premier de Israel a trocar o tradicional aperto de mão com Arafat. Rabin só havia tomado conhecimento das negociações quando elas já estavam numa fase adiantada. Criada por meio do Acordo de Oslo, a Autoridade Nacional Palestina, ANP, administra nominalmente partes da Cisjordânia e da faixa de Gaza. Pelo acordo, a ANP deveria existir até maio de 1999. No final desse período, o status final dos territórios da faixa de Gaza e da Cisjordânia, ocupados por Israel desde a Guerra dos 6 Dias, já deveria estar resolvido. Porém, isso não aconteceu. Embora Israel tenha retirado seus colonos e forças militares da faixa de Gaza e 4 assentamentos da Cisjordânia em 2005, ainda controla os seus acessos, incluindo o marítimo e aéreo. No dia 4 de novembro de 1995, Rabin foi assassinado a tiros por um radical de direita em Israel. Minutos antes, ele havia participado de uma grande manifestação pela paz. A extrema-direita acabou ganhando força dentro de Israel. Por essa razão, o Acordo de Oslo resultou em fracasso. Mais adiante, em 2000, aconteceu a Segunda Intifada, liderada pelo Hamas, onde houve uma ofensiva palestina contra Israel, e o mesmo respondeu rigorosamente, demolindo casas de palestinos e iniciando a construção do Muro da Cisjordânia, ou Muro de Israel, em 2002. Ele foi feito como uma barreira entre o território árabe da região da Cisjordânia e o território judeu, representado pelo Estado de Israel que foi responsável pela sua criação. Ele foi alvo de muitas críticas. Ele sustenta uma grande polêmica tanto no Oriente Médio quanto fora dele, sendo apenas um dos inúmeros episódios que marcam conflito e oposição entre Israel e Palestina. Esse conflito se estendeu até 2004, com a morte do líder do Hamas em um ataque israelense em Gaza. As autoridades palestinas afirmaram que as forças israelenses mataram Youssef Abouin, um dos líderes do Hamas, e 2 de seus irmãos, Mahamod e Ayman, durante uma operação militar na cidade de Gaza. Esse confronto deixou um total de 12 palestinos mortos, incluindo 3 crianças e 7 soldados israelenses feridos. Os palestinos foram mortos durante uma batalha de 15 horas em que tanques e helicópteros militares israelenses atacaram um prédio de 4 andares onde a família de Youssef Abouin vivia. De acordo com o exército de Israel, os soldados pediram que as pessoas dentro da casa deixassem os prédios, mas os moradores teriam, então, iniciado o confronto com as tropas israelenses. A autoridade palestina condenou a operação militar em Gaza como um crime israelense, com o objetivo de arruinar o novo plano de paz para o Oriente Médio. A proposta que foi apresentada teve um apoio dos Estados Unidos, da Rússia, da União Europeia e da ONU. O representante palestino, Saeb Erekat, disse que Israel estava utilizando seus tanques para responder à publicação do plano de paz. O exército de Israel afirmou que a operação tinha o objetivo de atingir a infraestrutura terrorista em Gaza.
Após esses conflitos, acordos de paz foram realizados entre Israel e desocupou a faixa de Gaza e parte da Jordânia. Ariel Sharon, primeiro-ministro israelense na época, recebeu até um prêmio Nobel pela sua causa. Em 2006, Hamas ganhou de fato nas eleições e levou a uma nova tensão na região. Os Estados Unidos, a União Europeia e outros países não reconheceram esse feito. Com isso, houve um aumento em atentados terroristas, principalmente com carros-bombas. Em 2008, houve um acordo de cessar-fogo realizado entre Hamas e Israel, só que 6 meses depois o acordo não foi renovado. Já em 2014, 3 jovens judeus foram assassinados em um ato de Hamas. Como resposta, um jovem palestino foi assassinado por um judeu, rompendo assim com até então paz da região. Israel passou a ter vantagem sobre a Palestina por causa do melhor armamento. Essa alta violência causou muitos países, incluindo o Brasil, a questionar a atuação de Israel na região. O que podemos concluir é que esse conflito está longe de acabar, e mesmo que haja uma paz, em um estalo de dedos tudo pode voltar à guerra. Recentemente, o atual presidente dos Estados Unidos afirmou: é preciso e tempo de reconhecer oficialmente Jerusalém como capital de Israel. Presidentes anteriores haviam feito isso uma promessa de campanha, mas fracassaram em cumpri-la. Hoje eu estou a cumprindo. Trump afirmou também que a embaixada americana será realocada em Jerusalém, medida alvo de críticas na comunidade internacional pela possibilidade de comprometer a neutralidade dos Estados Unidos na mediação do conflito, e que a medida é uma parte da nova abordagem ao processo de paz entre Israel e Palestina. A primeira reação internacional foi do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, criticando medidas unilaterais relacionadas à questão e afirmando que Jerusalém tem de ser reconhecida como capital de Israel e da Palestina. Agora, alguns fatos interessantes sobre Palestina e Israel. A economia palestina sofre muito com o estado quase permanente de guerra na região desde a criação do Estado de Israel, em 1948. A pobreza e o desemprego são muito altos, então muitos palestinos sobrevivem através de empregos em Israel, como lixeiros, serventes e outras ocupações rejeitadas pelos israelenses. Já a economia israelense, desde que foi criado o Estado de Israel, se alterou profundamente apesar do pouco tempo de existência. No início, o país se mantinha com as doações vindas de judeus do mundo todo, principalmente dos Estados Unidos, e com a sua produção agrícola, com destaque para a laranja. Um pouco mais tarde, por causa de sua situação geopolítica, Israel acabou por desenvolver sua indústria bélica, onde sobressaem as metralhadoras e fuzis.